Kogoro era um vidente inútil que sempre era atacado por fantasmas porque conseguia vê-los. No entanto, isso mudou quando ele se tornou um exorcista e descobriu uma pousada assombrada com garotas fantasmas, então ele se mudou para lá e começou a pegar todas elas. Quando ele chegou na pousada, não encontrou nenhum fantasma lá e decidiu tomar seu primeiro banho do mês, apenas para descobrir que uma garota fantasma estava no mesmo banho, se lavando. O fantasma ficou chocado por ele conseguir vê-la, e envergonhado, ela jogou tigelas de banho nele, nocauteando-o. Ele acordou mais tarde no colo de uma mulher que se apresentou como Nakai, a estalajadeira. E então, um bêbado chamado Nanko entrou, parecendo tão suspeito que quase fez Kogoro se molhar. Uma adaga de repente voou em frente ao seu rosto, e ele percebeu que era de uma garota chamada Sagiri, que estava irritada porque ele estava olhando para os belos seios de Nanko. Finalmente, essa garota gata chamada Yaya saiu debaixo da mesa, logo acima de sua região de enredo, e foi então que Kogu percebeu que a pousada não estava realmente assombrada por espíritos. Eles eram apenas um bando de psicopatas esquisitos. Mais tarde, quando chegou ao seu quarto, encontrou um par de bolos saindo da parede, e percebendo que era a mesma garota fantasma do banho, ele a puxou até que ela se sentasse em seu rosto. A garota se apresentou como Yuna, um fantasma ligado à pousada, e ao ver o quão gentil ela era, ele pensou que exorcizá-la seria difícil, já que o único método que conhecia era socar. Depois disso, ela arrumou os futons para a noite e ambos se deitaram para dormir. No entanto, ele estava inquieto porque seu Magnum não estava calmo. Sabendo que havia uma garota no quarto, ela perguntou por que ele veio para a pousada Uradi, e ele contou como sua vida tinha sido miserável até agora, porque seu corpo era um ponto de férias para espíritos. Ele odiava espíritos malignos por causa disso, e estava em uma missão para derrotá-los para que pudesse recuperar sua vida normal. Yuna disse a ele que estava feliz por ele ter vindo aqui, porque esta era a primeira vez que ele estava falando com um humano que não tinha medo dela. Ele então perguntou a ela qual era seu arrependimento persistente, pois seu mentor uma vez lhe disse que os espíritos tendem a se tornar maus depois de ficarem por muito tempo, e seria melhor se seu arrependimento persistente fosse resolvido para que ela pudesse ascender antes que fosse tarde demais. Ela ficou surpresa por ele estar preocupado com ela, mas então um ratinho apareceu de repente do nada, imediatamente assustando-a e suspendendo tudo no ar imediatamente, incluindo Kogo. Ela rapidamente pediu desculpas que coisas assim sempre aconteciam sempre que ela estava abalada. Kogo de repente caiu no chão novamente, mas desta vez ele estava em cima dela, enquanto sua armadura de trama cedia para que seus melões dissessem oi. Ela ficou envergonhada novamente, ativando instantaneamente seu poder e o jogando pela janela. No dia seguinte, enquanto Kogo retornava de explorar a cidade, ele de repente viu um Hanabi de Gandalf olhando para Yuna e soube que algo estava errado. Ele começou a correr para a pousada imediatamente. No entanto, Gandalf já estava na sala, tentando mandar Yuna para o céu à força antes que ela se tornasse má. Kogu chegou à entrada da sala nesse momento, e vendo que ele era apenas um monge goma tentando exorcizá-la, ele pensou que talvez isso fosse o melhor para ela. No entanto, enquanto ela se contorcia de dor, ela de repente afirmou que não queria ir ainda, porque ainda havia muitas coisas que ela queria ver e fazer, e que ela tinha acabado de fazer um novo amigo que ainda não conhecia. Kogu imediatamente se compadeceu dela e interveio, agarrando o relâmpago e quebrando-o. O monge ficou com raiva e atacou Kogu, achando que ele estava protegendo-a porque estavam fazendo coisas impuras juntos. Mas Kogu o nocauteou com um soco. Então ele disse a Yuna que tinha decidido ajudá-la a resolver seu arrependimento persistente, fazendo-a chorar porque ninguém lhe havia dito isso antes. No entanto, eles de repente ouviram o resmungo do monge. E quando Kogu tentou proteger Yuna, ele pegou por engano seu pacote de leite, fazendo com que ele fosse jogado novamente para o banho das outras garotas. Ao ver ele, Sagiri quase o devorou. No dia seguinte, Kogu acordou e se encontrou no ar com Yuna deitada em seu peito sem censura, assustando-o. Eles caíram no rio abaixo. E depois disso, Kogu estava andando pelo corredor, já cansado de todas essas coisas loucas. Mas Yuna implorou, dizendo que começaria a dormir longe dele. No entanto, ele disse a ela que preferia ser acorrentado. Sagiri ouviu isso e pensou que ele estava dizendo algo travesso, então ela se ofereceu para acorrentá-lo com um tom ameaçador. Ele se juntou a eles à mesa e afirmou o quão surpreso estava por eles conseguirem ver Yuna, o que não era de se admirar que não se sentissem ameaçados na pousada. Ele começou a suspeitar que todos eles poderiam ser fantasmas, mas Nanko respondeu que ela não era, mostrando a ele uma vista de seu terreno. No entanto, o idiota travesso disse que os fantasmas se tornavam irreconhecíveis se ficassem por muito tempo. Então Nanko agarrou sua cabeça e a enfiou nos seios dela para esclarecer sua dúvida. Ele rapidamente se afastou porque ela cheirava como sua cueca não lavada, e Yuna disse que era por causa dos hábitos de bebida dela. Sagiri ficou brava sem motivo e tentou entregá-lo, perguntando a Yuna se ele tinha feito algo travesso com ela. Yuna instantaneamente lembrou-se de alguns dos momentos suspeitos deles e ficou imediatamente envergonhada, levantando todos os objetos na sala. Sabendo o que isso significava, Sagiri imediatamente tentou várias vezes enviar Kogu para o além. No entanto, ele afirmou ousadamente que não tinha planos de se mudar do quarto número 4, e enquanto ele prometeu a Yuna ascender ela ao céu. Ao ouvir isso, as garotas ficaram sóbrias, percebendo que era verdade que Yuna precisaria um dia ascender. Poucos momentos depois, eles de repente ouviram um grito do lado de fora, e ao verificar, descobriram que era o monge Goma de ontem.
Ele tinha vindo com seu clã para lutar para exorcizar Yuna à força. Os carecas sedentos viram as mulheres e receberam permissão de seu líder para fazer com elas o que quisessem, de maneira rude. Ao ver isso, Kogu disse às meninas para se esconderem enquanto ele lidava com a situação, já que era culpa dele. Mas, chocantemente, elas avançaram e começaram a limpar o chão com os traseiros dos monges, usando seus respectivos poderes, enquanto Kogu apenas assistia em admiração. Finalmente, Nakai entrou na conversa e ativou um poder misterioso que instantaneamente deu boa sorte a todos os monges, e eles imediatamente desistiram de seus empregos. Kogu estava confuso, mas Yuna explicou que Nakai era na verdade uma divindade protetora da casa que manipulava a sorte. Bro ficou animado e pediu a Nakai para compartilhar um pouco de sorte com ele também, para que pudesse reviver seu portfólio de criptomoedas vermelhas. Mas Sagiri o aconselhou a não fazer isso, porque o poder apenas consumia a sorte futura que o beneficiário já tinha, e eles não podiam ter certeza se Bro tinha alguma sorte pela frente. Depois, todos oficialmente lhe deram as boas-vindas à pousada. Na manhã seguinte, Kogu acordou com um biscoito da Yuna na boca, mas enquanto ele tentava se desvencilhar dela para não desencadear seus poderes destrutivos, ela acordou de repente, e envergonhada, ela o jogou pela janela novamente. Depois ela pediu desculpas por sempre fazer isso com ele enquanto caminhavam até o restaurante. Enquanto isso, Koga de repente encontrou um gato fofo e pegou-o para acariciá-lo. Yuna tentou avisá-lo, mas ele ignorou seus alertas e o gato instantaneamente se transformou em Yaya, o que o surpreendeu. Sagiri apareceu neste momento, fervendo de raiva ao ver seu machado sofisticado assustando Koga, que imediatamente tentou se explicar, mas Yaya piorou as coisas ao dizer que ele a havia agarrado deliberadamente. Em seguida, Nakai relatou que ela recebeu uma petição solicitando que Koga fosse expulsa da pousada definitivamente, e para decidir se isso seria concedido, eles tiveram que realizar uma competição. O vencedor poderia decidir o que quisesse para o perdedor. Nakai revelou que a competição era de ping-pong, e Yaya e Sagiri formaram uma equipe contra Koga e Yuna. Koga rebateu que odiava este jogo, o que deu a Yaya e Sagiri uma certa confiança. Mas no momento em que começaram o jogo, perceberam que o cara estava apenas blefando. Antes ele era um profissional. Koga então revelou que uma vez foi possuído por um treinador de tênis de mesa que o submeteu a um treinamento muito rigoroso, que ele realmente odiava. Mas graças a isso, ele se tornou um especialista em nível nacional. Ouvindo isso, Sagiri ficou séria e se multiplicou em 5 antes de lançar um saque enganador. Ela disse a Yuna que iria salvá-la do idiota imoral enquanto fazia outro saque. Mas enquanto Yuna tentava defendê-lo, ela se lembrou de suas posições suspeitas e ficou envergonhada, devolvendo todas as bolas com sucesso. Koga ficou surpreso com isso e a incentivou a continuar fazendo isso. No entanto, após uma série de idas e vindas com as duas equipes empatadas, o poder de Yuna parou de se ativar, pois ela já estava acostumada ao constrangimento. Sagiri fez um último saque que decidiria o vencedor, e pensando rápido no que fazer, Yuna decidiu mostrar suas calcinhas para Koga, ficando instantaneamente envergonhada e jogando a mesa de ping-pong para o lado. O serviço pousou no chão e Nakai declarou Koga e Yuna os vencedores. No entanto, Yuna ficou muito envergonhada e jogou todo mundo pela janela. Quando eles voltaram para a sala e estavam se reorganizando, Sagiri disse a Koga que não tentaria expulsá-lo novamente, mas se ele fizesse algo para machucá-los, ser expulso seria o menor de seus problemas. As duas garotas então tentaram carregar uma mesa, e Koga se ofereceu para ajudar. Mas o idiota tropeçou e caiu, segurando seus melões no processo. Isso levou a uma surra completa que quase o mandou para o céu. Na manhã seguinte, Yuna acordou e imediatamente entrou em modo de pânico ao perceber que Koga havia desaparecido. Essa garota começou a surtar, pensando que ele tinha sumido porque ela estava agindo como uma completa desordeira, então começou a procurar o lugar inteiro como uma cachorrinha perdida. Felizmente, Nakai teve que contar a ela que o cara só foi para a escola para sua cerimônia de entrada. Na escola, Koga estava vivendo sua melhor vida, finalmente realizando seu sonho de frequentar uma escola normal, após anos sendo totalmente destruído por espíritos aleatórios em todas as escolas anteriores. O cara tinha treinado para se tornar um médium espiritual, só para poder acabar com qualquer fantasma que ousasse perturbar sua paz. Mas, é claro, sua celebração foi interrompida quando Yuna apareceu e ele viu um estudante qualquer passar direto por ela, lembrando-o de que pessoas normais não podiam vê-la flutuando por aí. Na sala de aula, um completo desperdício de espaço, ele se apresentou e começou a falar animadamente sobre como eles eram abençoados por ter a suposta garota mais bonita da escola, Chisaki, na turma deles. Enquanto isso, Koga olhou para essa garota e não viu nada de especial, porque ela tinha o apelo de leite estragado para ele. Foi então que ele notou que Yuna estava agindo de forma suspeita e tentando espiar por baixo da saia de Chisaki. Ele desesperadamente tentou impedi-la, mas a energia caótica de Yuna venceu, e como mais ninguém conseguia ver a garota fantasma, todos assumiram que Koga era o único sendo esquisito. O pobre cara tentou se explicar, mas toda a turma já o tinha rotulado como um sinal vermelho ambulante, então ele teve que confrontar Yuna sobre jogá-lo debaixo do ônibus. Ela pediu desculpas e explicou que estava apenas testando se poderia se trocar para o uniforme da escola, já que suas roupas eram basicamente parte de seu corpo espiritual, e ela podia trocar de roupa apenas pensando nisso.
Quando Koga apontou que, se as roupas dela fossem parte de seu corpo, tecnicamente ela andava sempre sem nada, Yuna ficou mais vermelha que um tomate, e seus poderes de suspensão ficaram completamente malucos, lançando todos na sala de aula para o ar antes de jogá-los de volta no chão, como se estivessem em uma luta de luta livre. Poucos momentos depois, toda a sala estava falando sobre o novo aluno transferido, que começou a levantar as saias das meninas desde o primeiro dia. Sentindo-se como um verdadeiro idiota, Koga se levantou e assumiu total responsabilidade pelo caos, dizendo a todos que ele era um médium espiritual e que o fantasma que trouxe era o verdadeiro causador de problemas. Naturalmente, a turma achou que ele tinha perdido a cabeça e começou a zombar dele por falar absoluto absurdo, mas Chisaki estava olhando para ele como se pudesse ver o tamanho da sua arma. Mais tarde, durante o intervalo, Chisaki o puxou de lado para uma conversa privada e o cérebro de Koga imediatamente tirou conclusões, pensando que ele estava prestes a receber uma declaração de amor em seu primeiro dia. Em vez disso, ela o confrontou com a realidade de que queria sua ajuda com algumas estranhezas sobrenaturais acontecendo em sua casa. Koga concordou em dar uma olhada, mas no momento em que ele entrou em seu quarto, a mente dessa garota foi direto para o lado malicioso, pensando nele a agarrando e a arruinando por trás. Koga examinou os bichos de pelúcia possuídos sobre os quais Chisaki havia reclamado e começou a dar socos em cada um deles para exorcizar qualquer espírito que pudesse estar à espreita lá dentro, deixando Chisaki se perguntando se ele também era assim agressivo em particular. O que você quer dizer com isso? Quando ele percebeu que não havia espíritos reais nos brinquedos, concluiu que alguém os estava controlando de longe, e entregou um para Yuna verificar se havia alguma assinatura espiritual. A coitada da Yuna estava tão animada por finalmente poder ajudar depois de causar nada além de caos. No entanto, ela ficou assustada quando o boneco de pelúcia se mexeu de repente, ativando instantaneamente seus poderes de suspensão e jogando todos no ar novamente. Koga acabou em uma posição comprometedora com Chisaki, que ficou tão envergonhada que o expulsou da sala chamando-o de perdedor. Mas como o problema ainda estava sem solução, Koga decidiu continuar por perto. Mais tarde naquela noite, depois que Chisaki terminou seu banho, os bichos de pelúcia ganharam vida e começaram a rasgar suas roupas até que ela ficasse sem censura. No entanto, Koga arrombou a porta e começou a dar socos nos brinquedos possuídos como se estivessem em um anime de ação. Ele agarrou um deles e usou sua técnica de espírito para rastrear quem estava por trás dessa loucura. Seguir a trilha os levou a um cara suspeito de moletom que ficou muito cheio de si e invocou um monstro para lutar com eles. Koga entrou em ação e lançou um dos seus golpes clássicos, destruindo o monstro em segundos. A figura encapuzada imediatamente começou a implorar por misericórdia e se transformou de volta em sua forma verdadeira, que acabou sendo uma jovem menina, deixando todos completamente chocados. Ela se apresentou como Koyuzu, explicando que veio de algum clã inútil que expulsava as meninas para sobreviverem por conta própria depois de aprenderem magia básica. Ela admitiu que deveria se transformar em adulta para se misturar à sociedade, mas era péssima em mudar de forma e estava vivendo como uma pessoa sem teto em algum templo abandonado. O motivo de ela ter começado essa confusão foi porque avistou Chisaki e ficou obcecada com os atributos dela, então colocou folhas mágicas nas bonecas para poder transmitir o conteúdo exclusivo dela em alta definição. Quando Chisaki sentiu pena dela e se aproximou para confortá-la, a pequena Yunjin imediatamente aproveitou a situação de uma maneira que você só viu em seus sonhos, o que deixou Chisaki tão envergonhada que ela se virou e chamou Koga de um completo perdedor, deixando o irmão se perguntando como foi que isso foi culpa dele. Naquela noite, eles trouxeram Koyuzu para ficar na pousada temporariamente, e quando Chisaki perguntou sobre ela no dia seguinte, Koga lembrou que a menina estava se divertindo muito brincando com todos os balões que via durante toda a noite. Finalmente, como gesto de agradecimento, Chisaki ofereceu a ele alguns biscoitos grátis, o que o deixou extremamente feliz, já que ele nunca pensou que teria a chance de provar algo tão bom em toda a sua vida, considerando que estava sem dinheiro. Alguns dias depois, após Sagiri terminar de destruir alguns espíritos em sua última missão, ela recebeu a notícia de que sua próxima tarefa envolvia caçar um Uki. Mas desta vez, ela precisava de apoio de um médium espiritual que havia sido treinado pelo exército Ninja Chuma. Infelizmente para ela, Koga era a única opção. No dia seguinte, ela foi à escola dele e pediu para encontrá-lo no telhado, o que chocou um dos colegas de classe de Koga que estava admirando sua beleza em seus pensamentos. A princípio, ela estava agindo de forma teimosa e orgulhosa, mas eventualmente teve que engolir o orgulho e admitir que ele era realmente poderoso o suficiente para ser útil. Ela queria contratá-lo para essa missão, mas disse a Yuna que ela precisava ficar de fora dessa vez, porque as coisas estavam prestes a ficar picantes e perigosas. Naquela noite, Koga apareceu no local de encontro deles, imaginando o quão aterrorizante este Uki tinha que ser para alguém tão poderosa quanto Sagiri precisar de sua ajuda. Quando Sagiri finalmente apareceu, ela lhe entregou algumas roupas e disse para ele se trocar, pois era necessário para a missão. Depois que ele se vestiu, ela soltou a bomba sobre um tal de Uki culto correndo pelo parque, mirando em casais e ficando muito íntimo com eles. A razão pela qual ela o chamou era para que pudessem fingir ser um casal e se usarem como isca para atrair esse monstro assustador para fora do esconderijo. Ela explicou que esse particular Uki era obcecado por mastigar roupas que tinham absorvido feromônios humanos, o que era absolutamente nojento mesmo para os padrões dos monstros.
Quando Koga perguntou se as roupas que ela lhe deu ofereciam alguma proteção contra o Zuki, ela casualmente respondeu que não, porque na verdade precisavam que o monstro fosse atraído por eles. Isso o fez perceber que se suas roupas fossem destruídas, ele poderia acabar vendo-a em toda a sua glória, o que a fez ameaçar imediatamente enviá-lo para o além. Mas então ela o surpreendeu ao dizer que não se importaria em se despir na frente dele se isso significasse salvar todas as mulheres que estavam sendo assediadas por esse monstro travesso. Eles começaram a andar, e depois de caminhar por séculos sem ver nenhum sinal do Uki, Koga suspeitou que o monstro provavelmente pudesse sentir a intensa intenção assassina de Sagiri, a 1 milha de distância. Então ele se escondeu. Enquanto isso, Sagiri não achava isso. Em vez disso, ela disse que era mais parecida com um Gigashed do que com uma garota fofa. Então os Uki provavelmente olhavam para eles e viam 2 caras dando um passeio casual em vez de um casal romântico. Ao ouvir isso, Koga sugeriu que eles se dessem os braços para parecerem mais convincentes, e no momento em que fizeram isso, uma névoa espessa surgiu e os cobriu completamente. Nem mesmo tendo certeza se estavam na festa arco-íris, suas roupas começaram a se dissolver imediatamente e Sagiri pulou para fora da névoa para ver o que estava acontecendo enquanto Koga ficou dentro tentando lutar contra o que estava causando essa confusão. Ele rapidamente avistou a origem do nevoeiro e lançou um soco devastador que limpou toda a área, chocando Sagiri, que sempre presumiu que a coisa mais impressionante que ele poderia fazer com as mãos era tocar melões. O nevoeiro revelou sua verdadeira forma monstruosa de aranha, e Sagiri não perdeu tempo atacando com suas adagas ninja, cortando-o em pedaços em segundos. Mas enquanto ela caía do céu após seu ataque, Koga correu para pegá-la e todo o plano dela se revelou bem na frente dele. Sagiri ficou envergonhada e despejou sua fúria nele novamente. Depois de voltarem às roupas originais, Koga mencionou suas roupas elegantes que agora estavam rasgadas, mas Sagiri disse que não gostava delas de qualquer maneira. No entanto, Koga disse que ela estava fofa com isso, o que instantaneamente deixou seu rosto vermelho. E nos dias seguintes, ela não parava de se olhar no espelho por causa do elogio. No dia seguinte, durante o almoço, Koyuzu estava elogiando Nakai por suas incríveis habilidades culinárias. Mas Nakai teve que dar a má notícia de que estava partindo para uma viagem importante e eles teriam que lidar com todas as tarefas de cozinha sozinhos até que ela voltasse. Depois que ela saiu, todos tentaram dividir as responsabilidades da cozinha, mas acabaram criando desastres absolutos. E por fim, foi servido peixe grelhado. Quando eles provaram, ficaram impressionados e se perguntaram quem fez, apenas para descobrir que foi o Koga. Todos ficaram completamente surpresos, e ele explicou que uma vez foi possuído por um chefe profissional que lhe ensinou tudo sobre grelhar e cozinhar. Quando Yaya provou seu peixe grelhado, ficou tão surpresa com o quão incrível era que no dia seguinte começou a segui-lo por aí como uma cachorrinha apaixonada. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas não importava o quanto tentasse evitá-la, ela continuava a rastreá-lo em todos os lugares, até mesmo no banheiro, porque de que adiantava o peixe quando sua carne era grande o suficiente? Depois, enquanto estavam sentados juntos, Yuna percebeu que Yaya estava agindo assim desde o dia em que Koga cozinhou, o que fez ele perceber que ela só estava desesperada por outro peixe grelhado. Ele fez mais para ela e trouxe, mas em vez de comer, ela deu tudo para sua Yukai, Nekogami, surpreendendo-o porque ele não tinha ideia de que ela estava cuidando da criatura esse tempo todo. Ela agradeceu docemente e perguntou se ele poderia fazer o peixe grelhado para ela novamente, e ele concordou feliz. No dia seguinte, Yaya ainda continuou a segui-lo por toda a parte, fazendo todos se perguntarem se ainda era o peixe que ela queria ou se queria que ele a grelhasse. Na semana seguinte, Chisaki apareceu para interrogar Koga sobre Yuna, sendo curiosa sobre como essa misteriosa garota fantasma realmente era. Ela perguntou se podia tirar uma foto para ver se a câmera captaria algo, mas Yuna disse a Koga para transmitir que ela odiava tirar fotos porque sempre parecia assustadora. No entanto, Chisaki queria falar com ela, mas Koga disse que levaria 10 anos de treinamento e experiências de quase morte para conseguir falar com fantasmas. Chisaki não arriscaria isso, mas ao ver que Chisaki estava realmente determinada a ter uma conversa com ela, Yuna teve a ideia não tão brilhante de elas se comunicarem através da escrita. As duas garotas continuaram conversando durante a aula, o que deixou Chisaki completamente distraída e Koga sentado ali, se perguntando que tipo de sessão de fofocas estava acontecendo bem entre essas duas. A conversa deles mudou para falar sobre o próprio Koga, e Chisaki ficou chocada ao saber que Yuna estava realmente morando no mesmo quarto que ele. Chisaki ficou com ciúmes e estupidamente perguntou se eles estavam namorando. Yuna ficou envergonhada ao negar, mas Chisaki achou que não era seguro para ambos ficarem no mesmo quarto porque o Magnum de Koga poderia dominá-la e atacá-la. Bem no meio desse caos, o professor chamou Chisaki para ler um trecho para a turma, mas como ela não estava prestando atenção na aula, não tinha ideia de onde começar. O professor não aceitou isso e a sentenciou a ficar depois da escola para limpar os materiais da sala como punição, o que fez Yuna se sentir mal por constantemente arrastar todos ao seu redor para problemas. Depois que Chisaki terminou sua punição com a ajuda invisível de Yuna, elas continuaram sua conversa de coração aberto. Chisaki disse que queria fazer algo legal para agradecer por toda a ajuda. E lembrando como Yuna tinha tentado espiar seu uniforme antes, ela ofereceu à garota fantasma fazer o que quisesse para satisfazer sua curiosidade.
No início, Yuna estava hesitante porque não queria se aproveitar da gentileza de Chisaki, mas quando Chisaki insistiu que ela podia tocar e explorar como quisesse, Yuna imediatamente começou a despir Chisaki como se quisessem filmar alguma pornografia de garota para garota. Depois de um exame minucioso dos pertences de Chisaki, a pobre garota ficou triste por não poder ver como Yuna ficava no uniforme escolar. Mas Yuna segurou a mão de Chisaki e a guiou para que ela pudesse sentir todas as suas curvas. Foi exatamente nesse momento que Koga decidiu verificá-las, e a interrupção repentina assustou tanto as meninas que elas colapsaram uma sobre a outra em uma posição comprometedora. O cara os viu assim e imediatamente sofreu uma crise existencial. Mais tarde, lá no telhado, Yuna exibiu orgulhosamente sua nova transformação de uniforme escolar, agradecendo a Chisaki por tornar tudo isso possível. Como Chisaki ainda não conseguia vê-la, ela ofereceu tirar outra foto, explicando que fotos eram uma maneira de preservar memórias para sempre. E mesmo que ela estivesse hesitante, finalmente concordou. Mas quando Chisaki verificou o resultado, descobriu que Yuna parecia algo saído direto de um filme de terror. Ela conseguiu manter a compostura e rapidamente aplicou todos os filtros que encontrou para tornar a imagem menos assustadora. Ver a foto melhorada deixou Yuna incrivelmente feliz, e ela agradeceu a Chisaki por ser tão atenciosa. Naquela noite, Koga chegou em casa e encontrou Nanako relaxando em suas roupas casuais, o que o levou a perguntar se ela realmente tinha um emprego de verdade ou se era apenas mais uma pessoa desempregada perdendo tempo como você. Naquele momento, um editor maluco apareceu na porta deles, revelando que Nanako era na verdade uma artista de mangá que estava perigosamente perto de perder um prazo importante. Nanako admitiu que não tinha feito nenhum progresso e implorou a Koga que a ajudasse a terminar o projeto. Nanako começou a trabalhar em seu mangá a todo vapor, enquanto Koga e o editor davam apoio moral do lado de fora. Enquanto ela desenhava, de repente começou a agir como uma psicopata por causa de quão ridículo era o enredo. Eventualmente, ela ficou presa em uma cena questionável que mostrava o personagem principal sendo muito atrevido com uma garota, e decidiram que Koga deveria ajudar posando como modelo de referência, chocando-o. Ambos trocaram para uniformes escolares para recriar a cena. E enquanto Koga estava inicialmente tímido com toda a situação, já que ele era inocente e nunca tocaria em uma garota deliberadamente, Nanako disse a ele para aproveitar a chance e agarrar o máximo que conseguisse. Então o cara pensou nisso e de repente ficou modo fera, abandonando seus modos e ficando muito mais intenso do que o necessário, como se estivesse prestes a devorá-la completamente. Algumas horas depois, Koga percebeu que ela não tinha tocado uma gota de álcool desde que começou a trabalhar, o que era um comportamento extremamente incomum para ela, considerando que era uma viciada. Ele perguntou a ela se realmente amava seu trabalho. E Nanako começou sua história de Era Uma Vez. Ela costumava ser uma caçadora de yukais, assim como Sagiri. Mas durante uma missão particularmente perigosa, ela teve uma experiência de quase morte que a fez perceber que realmente valorizava sua vida demais para continuar arriscando-a em uma carreira tão perigosa. Nanako finalmente terminou seu trabalho, e enquanto Koga tentava se desculpar, ela o segurou e começou a beber como se tivesse uma missão de destruir seus rins. Isso também veio acompanhado de se despir em seu estado criativo, mas Nakai nem ficou surpreso com esse comportamento, já que sempre acontecia toda vez que Nanako concluía um projeto. Alguns dias depois, após Koga e Yuna terem ido para a escola, Nakai rapidamente vestiu seu uniforme escolar e saiu furtivamente da pousada. Enquanto tentava escapar sem ser vista, ela viu Koga voltando e entrou em pânico imediatamente, com medo de que eles a pegassem. Ela sentiu pena de Koga enquanto ativava seus poderes de manipulação da sorte, que instantaneamente invocaram um touro aleatório que avançou contra ele e o levou embora contra sua vontade. Mas, como seus poderes sempre tinham um efeito de contra-reação, um cachorro começou a persegui-la até a escola. Na escola, ela passou o tempo idolatrando celebridades e fazendo atividades típicas de estudante com seus colegas. Ela estava tão animada que conseguiu manter isso em segredo dos caras da pousada, porque essa era sua única forma de manter sua imagem como gerente da pousada. Durante o intervalo, enquanto ela caminhava pelo corredor, um velho parrudo que acabou sendo o diretor a parou e disse que nunca acreditou que ela realmente se tornaria uma aluna em sua escola. Nakai retrucou que nunca pensou que seu amigo de infância, com um espaço entre os dentes mais largo que uma rodovia, acabaria dirigindo uma escola. Esses dois eram amigos de infância, mas Nakai não havia envelhecido um único dia por causa de seu papel como a divindade protetora da casa. O velho começou a se afastar e a parabenizou desde que frequentara a escola, como qualquer outro Yundin, sempre foi seu maior sonho. Alguns minutos depois, quando Nakai e seus amigos estavam levando o almoço para comer, alguns completos perdedores apareceram e começaram a dar em cima delas. Mas como esses caras pareciam ter saído de uma lixeira, as garotas imediatamente os dispensaram, o que os irritou. Quando as garotas tentaram sair, esses idiotas bloquearam o caminho delas. Mas quando Nakai tentou se defender como uma verdadeira feminista, um dos caras chutou o almoço dela para o ar só para ser um idiota. No entanto, ela rapidamente usou sua manipulação de sorte para magicamente remontar toda a comida de volta na bandeja, como se nada tivesse acontecido. Os idiotas continuavam a incomodá-los, e um cara até ofereceu para montá-los como um garanhão, mas Nakai os avisou para não a irritar. O rapaz ignorou o aviso dela e tentou agarrá-la à força, então ela rapidamente ativou sua manipulação de sorte novamente, mas dessa vez para a má sorte, desejando que o universo lhes trouxesse o destino mais cruel.
Naquele momento, Koga apareceu como um pesadelo pessoal e disse aos caras para pararem com as besteiras que estavam fazendo com as garotas. Eles se perguntaram quem diabos ele era e tentaram atacá-lo, mas ele os espancou e os fez correrem com o rabo entre as pernas. Nakai rapidamente cobriu o rosto, chocada que Koga era o azar ou poder para aqueles caras, e também seu próprio azar, a contrarreação de usar seu poder. Enquanto isso, as outras duas garotas imediatamente o cercaram, completamente apaixonadas e prontas para se jogar nele. Mas ele disse que estava interessado em mulheres mais velhas e foi embora sem nem perceber que Nakai estava bem ali. Naquela noite, Nakai voltou a ser a estalajadeira habitual, e Koga chegou em casa sem perceber nada, mas Nakai estava grata por ter conhecido alguém como ele. Alguns dias após aquele incidente, Koga perguntou a Yuna quais poderiam ser seus arrependimentos persistentes, mas ela não fazia ideia. Ele sugeriu que ela tentasse fazer diferentes atividades para ver se algo desencadeava uma memória sobre o que a mantinha presa ao mundo dos mortais. Foi então que Nakaya lembrou de que ela sempre quis visitar o Yuno Well, uma instalação de águas termais que havia sido inaugurada recentemente na cidade. Nakaya então tirou um par de ingressos e sugeriu que eles fossem a um encontro juntos, imediatamente deixando-os envergonhados. No dia do passeio, eles ainda se sentiam estranhos sobre toda a situação do encontro. Mas como era algo que Yuna realmente queria fazer, Koga decidiu realizar isso para ela. Eles chegaram à instalação e quando chegaram à recepção, a recepcionista explicou que os ingressos eram especificamente para casais. Mas sendo o gênio que ele era, o idiota respondeu que estava em um encontro com alguém que só ele podia ver, fazendo todos na sala pensarem que ele era um psicopata. No entanto, a recepcionista o deixou entrar de qualquer maneira, provavelmente por pena. Uma vez lá dentro, Koga e Yuna trocaram para seus trajes de banho e ele começou a se perguntar o que as pessoas realmente faziam em encontros, já que esta era a primeira vez que ele experimentava algo assim com uma garota. Eles observaram o que outros casais estavam fazendo e tentaram copiá-los. Mas sempre que Koga pedia o mesmo tratamento ao pessoal, eles continuavam dizendo que os pacotes românticos eram apenas para casais, não para caras solitários com namoradas imaginárias, o que o fazia sentir-se muito mal enquanto Yuna se desculpava por ser invisível. Eles decidiram ir no toboágua, já que isso não exigia nenhum status especial de casal para se divertir. Yuna desceu primeiro enquanto Koga a seguia logo atrás, mas seu maiô decidiu traí-la no pior momento possível e voou longe. De alguma forma, ela acabou caindo em cima dele em uma posição completamente comprometedora, o que os deixou tão envergonhados que o cérebro dele deu um curto-circuito completo e ele desmaiou da sobrecarga. Mais tarde naquela noite, os dois relaxaram na sauna de águas termais, mas Koga estava lutando para manter o controle de seu corpo o tempo todo. Yuna percebeu que ele estava agindo estranho e desconfortável durante todo o encontro. Então ela disse a ele que, embora sempre tivesse sonhado em ir a um encontro e apreciasse que ele estivesse desesperado para resolver seu arrependimento persistente, ela queria voltar novamente, mas com ele agindo como seu eu normal, em vez de estar tão tenso e desajeitado. Alguns dias depois, esse tolo delirante chamado Genshiru, que achava que tinha o charme do Goku, começou a sequestrar mulheres aleatórias porque se convenceu de que todas estavam desesperadas por sua atenção. No entanto, seu leal servo, Oboro, deu um tapa em sua cabeça dura por fazer algo irracional e então teve que explicar para ele que essas garotas comuns não eram poderosas o suficiente para ser sua esposa, porque ele precisava de um híbrido de Akame e Nezuko. Enquanto isso, de volta à estalagem, Koga acordou e descobriu que estava novamente em uma situação comprometedora com Yuna. Ele tentou se desvencilhar com cuidado antes que ela acordasse e o lançasse do outro lado do quarto novamente. Mas então ele percebeu que sua perna estava de alguma forma enredada na roupa íntima dela, deixando-o completamente perplexo sobre como isso aconteceu. Naquele momento, Yuna abriu os olhos e imediatamente ficou vermelha de vergonha, jogando-o fora novamente como um pedaço de lixo no processo. Depois daquele acordar embaraçoso, ela se sentiu absolutamente terrível e começou a contemplar pular pela janela porque estava convencida de que tornava a vida de Koga miserável todos os dias, mas eles a impediram de morrer pela segunda vez. As outras meninas então disseram a ela como poderia compensar isso, então ela imediatamente foi levar-lhe um pouco de molho enquanto ele tomava café da manhã. Depois de conversar por um tempo, Yuna disse a Koyuzu para se preparar para sua primeira tarefa oficial na pousada, que ela supervisionaria, surpreendendo Koga. Mais tarde, enquanto voltavam de fazer a tarefa, Genshiro, que também estava passando por ali procurando a garota certa, de repente avistou Yuna e imediatamente percebeu que havia encontrado a garota perfeita para adicionar ao seu catálogo. Ele se aproximou dela com toda a confiança de um super-herói de desconto e anunciou que queria torná-la sua noiva. Yuna ficou tão confusa que seus poderes de suspensão ativaram automaticamente, lançando Genshiro direto em um rio cheio de roupas. Mas, em vez de desanimar, isso só o deixou mais empolgado porque ele estava procurando alguém poderoso que o mantivesse em alerta. Ele ativou uma energia poderosa e misteriosa que o levantou no ar e secou suas roupas instantaneamente, o que chocou Yuna e Koyuzu. Em seguida, ele agarrou Yuna contra a vontade dela, declarando que a faria sua noiva, gostasse ela ou não, mas ela protestou e tentou usar suas habilidades de suspensão para se libertar.
Infelizmente, os poderes dela não tiveram efeito nele desta vez. Koyuzu tentou ajudar revelando que Yuna já era a noiva de Koga, pois estavam disfarçados juntos todas as noites, chocando Genshiro e deixando-o furioso ao imaginar as diferentes posições de trama que eles deviam ter usado. Mas, em vez de recuar, ele ficou ainda mais animado e disse que daria uma lição naquele cara por estar se envolvendo com sua futura esposa. Eles abriram algum tipo de portal mágico e Genshiro carregou Yuna para dentro dele, enquanto Koyuzu se sentia completamente inútil e impotente para detê-los. Ela tentou lutar de volta usando sua magia de folhas, mas Oboro facilmente contra-atacou seus ataques fracos. Foi então que Koyuzu desesperadamente disse a Oboro que Koga viria resgatar Yuna, mas Oboro apenas riu e explicou que seu mestre era o deus dragão negro do lago Hyuga, e que Koga não era absolutamente nada comparado ao seu poder. No entanto, Yuna implorou para que eles não a machucassem e então disse a Koyuzu que eles não deveriam vir salvá-la, temendo que Koga pudesse estar em perigo. Eles logo desapareceram pelo portal com Yuna, deixando a pobre Koyuzu chorando muito. No caminho de volta para o pousada, Koyuzu encontrou Koga e Sagiri, e explicou tudo o que havia acontecido, sentindo-se culpada por ser a causa. Mas Koga disse a ela que não era sua culpa. Koga imediatamente começou a se preparar para ir salvar Yuna, e Koyuzu imediatamente encolheu de tamanho, voluntariando-se para ajudar também. Sagiri tentou avisá-lo de que o deus dragão negro era classificado como uma divindade real, porque era considerado poderoso demais para que até mesmo o clã Chuma pudesse derrotá-lo. Mas Koga não podia se importar menos com algum cara exagerado e insistiu em ir mesmo assim. Vendo o quão determinado ele estava, Sagiri decidiu que também se juntaria a ele. No entanto, não como uma ninja Chuma agora, mas como amiga de Yuna que queria ajudar. Enquanto isso, de volta ao castelo Hyuga, Oboro apareceu com um monte de livros sobre etiqueta e comportamento adequados para esposas, o que fez Yuna perceber que esses caras estavam realmente sérios sobre seu plano maluco. Ela disse a ele que não sentia nada por Genshiro, mas Oboro perguntou se era por causa do cara Koga que já estava levando as nuvens. Mas Yuna explicou que só havia trazido dor e problemas para Koga em vez de felicidade, e que talvez ela fosse, na verdade, má sorte para ele. Oboro viu uma oportunidade e sugeriu que ela deveria considerar se casar com Genshiro para que Koga pudesse finalmente viver sua melhor vida sem que ela causasse problemas constantes para ele. Ela pensou nisso. Quando chegaram ao castelo, Koga e Sagiri elaboraram um plano de resgate onde Sagiri se infiltraria para salvar Yuna, enquanto ele criava uma distração desafiando diretamente o deus dragão negro. Sagiri rapidamente trocou para uma roupa justa que mostrava todas as suas curvas, o que fez Koga perder o foco imediatamente, mas ele conseguiu manter a mente clara antes que Sagiri o derrotasse. E Sagiri explicou que as roupas justas que estava vestindo a protegeriam de sofrer dano sempre que fosse atingida. No entanto, um dos guardas da cidade os ouviu de repente, graças à estupidez de Koyuzu. Mas Sagiri rapidamente o derrotou antes que ele pudesse causar qualquer confusão. Em seguida, eles imediatamente colocaram seu plano em ação com Sagiri, indo para a localização de Yuna. Mas Koga, audaciosamente, passou pelo portão da frente como se fosse o dono do lugar, chamando Genshiro e exigindo que Yuna fosse liberada, o que chocou Sagiri, pois isso não fazia parte do plano. Eles o capturaram e o levaram para o chefe deles. Enquanto Sagiri estava a caminho de encontrar Yuna, ela não fazia ideia de que Oboro já estava lá esperando com ela. Koga começou a conversar com Genshiro e perguntou se ele estava realmente planejando se casar com um fantasma, e esse cara casualmente o chamou de tolo ignorante, dizendo que desde os tempos antigos crianças nasciam de uniões entre dragões e outras raças, já que a única coisa necessária era uma alma genética espiritual. Então ele perguntou a Koga se era verdade que ele tinha estado flertando com Yuna antes. Percebendo que isso estava claramente incomodando o deus dragão, Koga decidiu explorar seu ciúme para ganhar algum tempo extra. Então ele disse a ele que ele e Yuna faziam sessões intensas de treino todos os dias, 2 vezes no domingo, o que fez Genshiro ficar verde de inveja. Enquanto isso, Sagiri finalmente entrou no quarto de Yuna e começou a perder tempo falando como se tivesse todo o tempo do mundo para realizar essa missão de resgate. De repente, ela foi surpreendida por Oboro, que na verdade ficou impressionado por ela estar usando uma barreira de roupas espirituais para absorver o dano dos ataques. Vendo o caos se desenrolar, Yuna rapidamente disse a Koyuzu para fugir. Mas enquanto Sagiri tentava lutar de volta, Oboro absolutamente a derrotou sem nenhum esforço. Ela então a arrastou para Genshiro e sugeriu que ele também poderia estar interessado em fazer de Sagiri sua esposa, já que ela também tinha incríveis poderes espirituais e um par de seios grandes. Quando esse deus depravado deu uma boa olhada no que Sagiri estava lidando, ele imediatamente deu a ela o sinal verde para se juntar à sua coleção. No entanto, Koga desejava continuar brincando com o ciúme de Genshiro. Ele piorou as coisas ao afirmar que ele e Yuna até fizeram o Bumbaya no chuveiro, o que deixou Genshiro muito furioso. Chegando ao seu ponto de ebulição, ele avançou e desferiu um soco poderoso que mandou Koga voando para o céu, chocando Yuna e Shisaki. Pousando no chão, eles se perguntaram se ele estava morto, mas sua mão começou a tremer e ele se levantou. Enquanto isso, o impacto foi tão forte que quebrou as algemas que seguravam suas mãos e ele avisou Genshiro para libertar as 2 garotas ou ele as levaria para casa à força.
Ginshiro riu do que ele achava ser uma piada e aconselhou Kuga a considerar começar uma carreira de comédia. Ginshiro então se gabou de como estava animado para levar as duas garotas na noite de núpcias. Isso deixou Kuga furioso, então ele avançou e deu um soco tão poderoso que lançou Ginshiro direto para a lua, chocando todos. Kuga revelou que uma vez foi possuído pelo fantasma de um médium espiritual incrivelmente poderoso que o forçou a se tornar seu aluno, mas graças a esse treinamento brutal, ele ganhou a força para eventualmente derrotar Ginshiro. No entanto, a única coisa que ele não socaria eram as mulheres. Todos ficaram absolutamente chocados por ele realmente poder vencer o deus dragão negro, e a maioria dos subordinados começou a pensar em desistir. No entanto, Oboro lembrou-se da promessa que fizera a mãe de Ginshiro de ajudar a fortalecer o clã Hyuga, então disse a todos para não se preocuparem, ela mesma lidaria com essa confusão. Ela imediatamente liberou todo o seu poder e Kuga respondeu com seus golpes devastadores, que Oboro teve que desviar cuidadosamente porque sabia que um golpe direto a enviaria para o Reino das Sombras. Quando Kuga lançou mais socos nela, suas roupas de repente se rasgaram, revelando seus flutuadores saltitantes, fazendo-o perceber imediatamente que ela era uma garota. Oboro lembrou-lhe que ele não socava meninas, fazendo com que ele imediatamente mudasse do ataque para a defesa. Oboro tentou se aproveitar de sua hesitação, e quando ela tentou desferir um golpe brutal de espada, Nanko apareceu de repente do nada, e agarrou a lâmina com a mão nua, chocando Oboro que mais uma garota ridiculamente forte havia se juntado à luta. Nanko ordenou que todos parassem e voltassem para casa, mas Oboro declarou que isso não aconteceria, porque todos se tornariam as noivas de Ginshiro. Quando Kuga tentou argumentar com ela o calou e disse que ele também estava incluído. No entanto, Kuga sugeriu que eles poderiam resolver toda essa situação sem que ninguém tivesse que lutar, mas Oboro não conseguia ver como isso era possível. Foi então que ele disse a ela que tinha a estratégia perfeita em mente que resolveria tudo. Alguns minutos depois, Ginshiro acordou completamente confuso, e Oboro disse-lhe que ele tinha realmente derrotado Kuga na batalha deles. Isso o surpreendeu, porque a última coisa que ele se lembrava era de ser socado para o espaço. Mas ela explicou que o poder do seu ataque deve ter causado um recuo que fez seu cérebro falhar. Ela então apontou para Yuna e Saikiri, que tinham se disfarçado para parecer que estavam ascendendo ao céu depois de ficarem satisfeitas ao vê-lo, de modo que seus arrependimentos persistentes foram resolvidos instantaneamente. De alguma forma, esse completo idiota realmente acreditou na história ridícula e aceitou que ele não deveria ter uma esposa fantasma, afinal. Yuna confessou a Kuga que parte dela realmente queria se tornar a noiva de Ginshiro, e ele imediatamente assumiu que se casar deve ser seu arrependimento persistente que a mantinha ligada ao mundo. Mas ela o corrigiu, explicando que só havia considerado isso porque sentia que não trouxe nada além de dor e problemas para ele. No entanto, ele disse a ela que não se importava com nada disso, e garantiu a ela que ia fazê-la feliz, não importava o que acontecesse. Enquanto isso, depois de perceber que Kuga era na verdade mais forte que seu mestre, Oboro fez um voto secreto de derrubá-lo por qualquer meio necessário. No dia seguinte, Kuga acordou e descobriu que sua mão estava segurando algo macio e redondo. Ele ficou absolutamente horrorizado quando percebeu que estava segurando o peito de Oboro, e ele não fazia ideia de como ela havia entrado em seu quarto. Ela então casualmente disse a ele que queria ter um filho dele, porque precisava de um guerreiro forte, e que isso seria o melhor para o futuro do clã dela. Ao ouvir isso, Kuga e Yuna ficaram chocados. Durante o final de semana, Chisaki decidiu visitar a lendária pousada assombrada Uradi, porque Yuna implorou para ela vir. E mesmo estando um pouco assustada, ela reuniu coragem para ir assim mesmo. Enquanto isso, ela sorriu com empolgação, porque essa era finalmente sua chance de espionar como Yuna e Kuga viviam juntos. Mas no momento em que ela abriu a porta da frente, seu cérebro quase deu um curto-circuito quando ela entrou direto em Kuga e uma garota qualquer praticando com uma técnica de judô de fazer bebês. Kuga imediatamente tentou explicar que Oboro havia pulado nele quando ele não estava olhando, mas Chisaki não parecia acreditar nisso. Enquanto isso, Oboro levantou-se e foi embora, já que seu plano tinha sido completamente arruinado. Nesse momento, Koyuzu apareceu do quarto para receber Chisaki como se nada de estranho tivesse acontecido. O resto da equipe da pousada se aproximou para cumprimentar sua nova hóspede, mas quando Sagiri viu o quão adoravelmente vestida Chisaki estava, ela começou a ter uma verdadeira crise sobre seu próprio trágico senso de moda. Kuga anunciou que estava saindo para trabalhar e provavelmente não voltaria até de manhã porque ele precisava desesperadamente ganhar dinheiro para um novo uniforme, já que não podia continuar a depender de Koyuzu para magicamente fazer um uniforme para ele todas as vezes. Mais tarde, durante o jantar, enquanto todos se sentavam para bater um papo, as meninas conseguiram convencer Chisaki a passar a noite lá, e ela aceitou. Em seguida, ela se juntou a Nakai para preparar alguns pratos italianos que fizeram Yaya agir como se tivesse acabado de descobrir o sentido da vida, deixando os outros se perguntando se era assim tão fácil domá-la. Chegou a hora do banho e as meninas começaram a comentar como Chisaki era linda, e acharam que ela devia ter garotos em fila na esquina disputando por sua atenção. Ao ouvir isso, Oboro se aproximou e perguntou a Chisaki dicas de como conquistar Kuga, já que ela parecia ser uma expert, mas Chisaki admitiu que não tinha nenhuma experiência nesse quesito. Ela realmente compartilhou um pouco de sabedoria, dizendo a Oboro que se jogar em cima dele como uma maníaca desesperada não ia funcionar, não importando o quanto ela tentasse.
Oboro rebateu que ela nem gostava do cara e só queria que ele fosse o futuro pai de seu filho, o que deixou Chisaki boquiaberta. Ela ficou toda empolgada e deu uma bronca em Oboro com todas as lições que aprendeu na igreja. Naquela noite, Yuna, Chisaki e Koyuzu se juntaram no mesmo quarto para uma festa do pijama e, após um pouco de conversa fiada, finalmente foram dormir. Mas o cérebro de Chisaki se recusava a desligar porque ela não parava de pensar que estava dormindo no quarto de um garoto e que Yuna e Kuga estavam compartilhando o mesmo quarto. Enquanto ela estava deitada lá pensando demais, Yuna de repente começou sua rotina de acrobacias noturnas e usou Chisaki como um travesseiro humano. Chisaki, perguntando-se por que não conseguia se mover, acidentalmente pegou o balão de Yuna. Quando percebeu, imediatamente afastou Yuna e a ajustou corretamente. No entanto, ficou completamente envergonhada ao pensar em como Yuna deve agir quando está dormindo ao lado de Kuga, se isso era normal para ela. Pouco tempo depois, Koga voltou do trabalho parecendo que tinha acabado de correr uma maratona. E como ele estava praticamente morto de cansaço, ele caiu na cama sem notar que tinham uma visita. Saber que ele estava na sala o deixava ainda mais desconfortável. Quando o rosto de Koga acabou virado para ela, ela decidiu que precisava escapar antes que as coisas ficassem ainda mais estranhas. Mas os braços adormecidos de Yuna ficaram loucos, e começaram a apertar sucos de seus melões e bunda. Isso ficou muito estranho. E enquanto ela tentava se soltar do aperto de Yuna, acabou caindo de peito no rosto de Koga. Ela ficou tão envergonhada, mas enquanto tentava se afastar antes que a situação explodisse, o cara de alguma forma agarrou sua roupa íntima enquanto dormia. A pequena Koayu acordou no momento perfeito para ver o peito de Chisaki bem na frente do seu rosto. E vendo a cara de Chisaki, ela pensou que essa devia ser a expressão mais estranha deste anime. Mas achando que era um sonho, ela decidiu aproveitar ao máximo, já que adorava tanto a trama de Chisaki e não teria essa chance na vida real de qualquer jeito. Então, ela pegou uma das franjas gêmeas e colocou na boca, deixando Chisaki se perguntando como as coisas poderiam ficar ainda mais loucas naquela noite. Chisaki rapidamente a empurrou, mas acabou sentando no rosto de Koga, o que finalmente o acordou. Pensando sobre que tipo de performance estava acontecendo, mas achando que era apenas uma de suas acrobacias de sono, ele decidiu ser um cavalheiro e a cobriu adequadamente, em vez de usar seu instrumento imediatamente. Mas bem quando ele estava prestes a voltar a dormir, Oboro entrou de repente procurando por alguma ação noturna. No entanto, ele a recusou imediatamente, fazendo-a pensar que era porque ela era magra. Ele disse a ela que não era isso, e explicou que ele só queria fazer coisas românticas com alguém que ele amasse e que o amasse de volta também, em vez de apenas desejar seu corpo. Vendo que ele era um idiota tão burro, ela saiu pisando duro, dizendo que esperaria até que ele se apaixonasse por ela então. Na manhã seguinte, Chisaki se despediu de todos e deixou um bilhete para Yuna, avisando-a para tomar cuidado com a forma como ela se agarrava às pessoas enquanto dormia, ou algum dia Koga poderia ter a ideia errada e ficar com vontade de destruir sua entrada, deixando-a instantaneamente envergonhada. Na semana seguinte na escola, a professora anunciou que haveria uma viagem escolar à praia na próxima semana e todos podiam usar os trajes de banho que quisessem, o que deixou a turma inteira enlouquecida de animação. Mas Sagiri começou a entrar em pânico porque suas únicas opções de trajes de banho em seu guarda-roupa eram roupas que pareciam aventais. Como ela tinha o senso de moda de um porco, pensou que usar aquelas roupas a faria parecer que veio lavar pratos em vez de nadar. Ela estava pronta para aceitar qualquer jeito que ela estivesse até Urara notar seu desconforto e interrompê-la. Ela disse que elas precisavam ir às compras de maiôs, já que não permitiria que Sagiri aparecesse na praia parecendo com Rock Lee, enquanto todos os outros pareciam modelos de praia. Urara então teve a brilhante ideia de arrastar Koga junto, deixando-a constrangida, e ela se perguntou por quê. Ela respondeu que precisavam da opinião de um cara sobre as escolhas delas. Ao ouvir isso, Sagiri percebeu que estava encrencada porque como ela iria pedir a Koga para ir às compras com ela, sem que parecesse um convite para um encontro. Mais tarde naquela noite, ela passou uma eternidade parada na porta de Koga, tentando descobrir o que dizer que não deixasse as coisas estranhas. Quando Koga finalmente saiu e a viu lá como um cachorrinho perdido, ele perguntou o que estava errado. Ela tentou perguntar diretamente, mas ficou tão atrapalhada que soltou um absurdo sobre precisar de ajuda dele para caçar um espírito em uma loja de maiôs. O cara acreditou nessa história ridícula imediatamente, já que ele acreditava que sua missão de vida era lutar contra espíritos, e a seguiu sem questionar. Quando eles se encontraram com Urara, ele perguntou onde estava a Yuki, surpreendendo Urara. Mas ela instantaneamente percebeu o que estava acontecendo e rapidamente entrou na brincadeira. Na loja, eles começaram a experimentar diferentes trajes de banho enquanto Koga estava lá, se perguntando como isso se relacionava com caça de espíritos. Mas Urara continuou com a mentira, alegando que precisavam agir super normal para evitar alertar o suposto espírito. E assim ele se revelaria. Esse pobre rapaz acreditou em cada palavra de novo, como se tivesse um cérebro unicelular. Sagiri experimentou diferentes trajes de banho e pediu sua opinião. E mesmo que ele tenha dito que todos estavam bonitos, Urara continuou rejeitando-os, dizendo que Sagiri precisava parecer que estava sendo contratada pela indústria do milho. No vestiário, Sagiri começou a ficar nervosa com as sugestões de Urara e hesitou porque todas a faziam parecer atrevida. Mas Urara, tentando convencê-la, agarrou seus seios e começou a brincar com os mamilos, dizendo a Chisaki que ela precisava exibir o que os genes de sua mãe lhe deram.
Sagiri ficou muito animada, e as duas acabaram caindo no chão em uma pilha. Koga ouviu o barulho e pensou que o espírito estava atacando, então ele puxou a cortina para abrir e acabou tendo uma visão completa das garotas em uma posição bastante suspeita. Depois, no caminho de volta, Koga percebeu que toda a história do espírito era uma completa bobagem. Ele disse a Sagiri que teria vindo fazer compras com ela de qualquer maneira se ela tivesse contado a verdade, porque ele estava realmente animado com a viagem à praia também. No dia da escola à beira-mar, todos mudaram para seus trajes de banho e foram para o oceano. Enquanto estavam se divertindo na água, alguém mencionou rumores sobre um misterioso monstro marinho do Reino Unido que supostamente capturava pessoas sem aviso. Naquele momento, um tentáculo viscoso e nojento de repente os agarrou e começou a tirar suas capas de enredo, causando caos no oceano enquanto as garotas gritavam em algo que parecia excitação. Koga e Sagiri imediatamente entraram em modo de ataque, mas a coisa continuou se regenerando como se tivesse um truque de crescimento ilimitado ativado. Eles descobriram que precisavam derrubar o corpo principal que estava a cerca de 300 metros debaixo d'água, e Koga disse a todos para ficarem calmos enquanto ele mergulhava na água, chocando todos porque um humano normal não deveria ser capaz disso. Enquanto isso, Sagiri não ficou surpresa. Koga destruiu o monstro com um só golpe, salvando as garotas que quase ficaram grávidas do monstro. Após o resgate, as garotas tentaram contar aos colegas o que realmente aconteceu, mas todos pensaram que Koga de alguma forma as tinha hipnotizado para acreditar em seu falso ato de heroísmo. Chisaki e sua amiga se sentiram mal com toda essa situação e decidiram que queriam ajudar a garantir que Koga recebesse o crédito que merecia por ser um verdadeiro médium espiritual. Elas elaboraram o que parecia um plano genial, onde Urara e Sagiri fingiriam invocar um monstro durante a atividade de teste de coragem daquela noite. Então Koga o derrotaria na frente de testemunhas que espalhariam a notícia para todos. Parecia infalível até aquela noite em que todos começaram a se emparelhar. E enquanto caminhavam pela floresta, um verdadeiro monstro apareceu do nada, assustando a todos. Poucos minutos antes do monstro aparecer, dois completos perdedores estavam vagando pela floresta reclamando sobre como gostariam de ter sido emparelhados com a Chisaki, em vez de estarem presos juntos. Eles tropeçaram em uma pedra aleatória, e um desses tolos decidiu chutá-la sem motivo aparente, o que imediatamente liberou um monstro que estava trancado por sabe-se lá quanto tempo. A criatura tentou mordê-los com seus dentes, mas Koga apareceu como um herói e deixou a coisa morder seu braço em vez disso, surpreendendo todos que assistiam. O monstro ficou todo animado, pensando que tinha conseguido um lanche fácil e se gabou de como ia arrancar o braço dele. Mas quando realmente tentou morder mais forte, seus próprios dentes começaram a rachar como plástico barato, deixando o monstro se perguntando o que estava acontecendo. Koga calmamente perguntou aos dois idiotas se foram eles que derrubaram a pedra, e eles admitiram timidamente sua estupidez. Então ele se ajoelhou e pediu desculpas ao monstro por perturbar seu sono de beleza. Ele fez os dois idiotas se juntarem a ele pedindo desculpas, e o monstro de repente percebeu que Koga era muito mais forte do que quem originalmente o selou naquela pedra. Em vez de entrar em uma briga que não poderia vencer, a criatura decidiu voltar a ser selada como um bom monstrinho. Todos ficaram impressionados que Koga resolveu o problema inteiro sem lançar um único soco, e os dois caras finalmente pediram desculpas por duvidarem dele todo esse tempo. Mais tarde naquela noite, depois que as garotas tiveram uma intensa batalha de sauna com todos os tipos de tramas, elas encontraram Koga e seu amigo, que perguntaram se poderiam entrar no quarto das garotas mais tarde para se divertirem à noite. As meninas imediatamente rejeitaram essa ideia ridícula, mas então Yuna ficou toda animada dizendo que sempre quis experimentar garotos entrando no quarto delas. Enquanto as meninas jogavam cartas em seu quarto, elas se perguntavam como os caras conseguiriam entrar, já que dois professores estavam guardando a entrada como guardas de prisão. Mas Koga de repente apareceu na janela mais tarde carregando outro cara como se estivesse entregando pizza, deixando todos se perguntando como ele conseguiu fazer isso. Ele explicou que uma vez foi possuído pelo espírito de um escalador profissional que lhe ensinou todos os truques e todos se perguntavam por que ele tinha sido possuído por tantos espíritos. Todos começaram a jogar até ouvirem um professor se aproximando, então todos se esconderam debaixo das cobertas fingindo estar dormindo profundamente. O professor entrou e começou a olhar ao redor com desconfiança, enquanto Sagi, Chisaki e Yuna se apertavam no mesmo cobertor com Koga como sardinhas. O cara estava se perguntando por que Yuna estava se escondendo, já que ninguém poderia vê-la de qualquer maneira. Mas ela estava ocupada demais, pressionando contra o peito dele e estava envergonhada com isso. Ela quase derramou de suas comportas apenas por deitar sobre ele, o que deixou o professor ainda mais desconfiado, mas Koga rapidamente a segurou antes que ela os expusesse. No entanto, ela ficou muito irritada e seus poderes de fantasma se ativaram novamente, lançando todos para o ar como se tivessem acabado de pular em um trampolim invisível. Mas antes que o professor pudesse perceber o que estava acontecendo, Koga agarrou o outro cara e foi direto para a janela em um piscar de olhos. Então o professor não achou nada suspeito. No dia seguinte, enquanto Yuna e Koga observavam algumas criaturas marinhas no aquário, alguns caras vieram perguntar a ele se ele havia convidado Chisaki para dançar com ele na dança ao redor da fogueira naquela noite. Mas quando ele respondeu que não, eles ficaram tão empolgados e correram para encontrá-la imediatamente. Yuna então tentou perguntar a ele se ele poderia dançar com ela, mas ela mudou de ideia e disse para ele não se preocupar. Mais tarde naquela noite durante o festival, Yuna ficou animada porque adorava dançar, fazendo Koga perceber instantaneamente que era isso que ela estava tentando dizer antes.
Então ele se ofereceu para dançar com ela. Enquanto eles dançavam, os outros alunos se perguntavam o que ele estava fazendo, já que não podiam ver Yuna, mas Chisaki suspeitava que ele estava dançando com ela. Enquanto isso, Yuna estava envergonhada, preocupada que todos pudessem pensar que ele era um louco por dançar sozinho, mas ele disse a ela que podia vê-la, fazendo-a corar instantaneamente. Na semana seguinte, após a aventura na praia, Koga, Saga e Aeya estavam estudando para um teste quando Oboro entrou aleatoriamente e começou a massagear as costas de Koga com suas almofadas macias, chocando todos na sala. Depois ela foi atrás de Koyasu, que aparentemente sabia tudo sobre feitiços mágicos, e implorou para que ela preparasse uma poção do amor que pudesse usar em Koga. Enquanto isso, Nanko apareceu na sala de estudos com uma aparência suspeita, segurando um pirulito na mão que começou a lamber até que o doce ficasse cremoso. Yuna terminou de fazer os parfaits para o grupo de estudo, e quando ela se dirigia para entregá-los, Koyasu e Oboro a interceptaram e se ofereceram para ajudar a carregá-los. Koyasu secretamente adicionou a poção do amor a um dos parfaits e disse a Oboro para ficar de olho em qual era para que ela pudesse garantir que Koga recebesse o certo. Mas enquanto iam para a sala de estudos, Nanko de repente pegou um dos parfaits e tentou comê-lo, embora Oboro tenha conseguido convencê-la a colocá-lo de volta, pedindo-a para pedir o de Yuna em vez disso. Quando ela finalmente chegou à sala de estudo, Oboro percebeu que os parfaits estavam todos misturados quando Nanko devolveu o que ela havia carregado antes, e ela não fazia ideia de qual ainda tinha a poção do amor. Ela apenas o serviu aleatoriamente e torceu pelo melhor. Vários minutos depois que todos terminaram de comer, Sagiri de repente começou a agir de maneira super estranha com Koga, e se perguntou o que estava acontecendo com ela. De alguma forma, ela acabou sentada no colo de Koga para mostrar seus atributos, fazendo Oboro perceber que Sagiri tinha tomado a poção do amor por engano. Os efeitos passaram rapidamente, e Sagiri ficou extremamente envergonhada por ter feito tudo aquilo, mesmo ela sempre tendo defendido a moralidade. Então ela correu para se esconder no quarto, e enquanto Koga foi atrás dela para se certificar que ela estava bem, Oboro lembrou Koyasu, avisando-a que a poção do amor só funcionaria se a pessoa já tivesse algum sentimento pela outra para começar, o que só significava uma coisa: Sagiri estava apaixonada por Koga. Na semana seguinte, Yuna acordou primeiro naquele dia, e ficou chocada que Koga estava dormindo tão calmamente com a mão em um dos seios dela. Ela tentou se afastar antes de entrar no clima e jogá-lo para fora novamente, mas esse perdedor assustador colocou a outra mão no segundo seio dela, o que a deixou furiosa e o jogou para fora da sala. Mais tarde naquele dia, Koyasu estava indo para a casa de Chisaki, e Aeya estava indo para outra viagem, Sagiri estava voltando para sua aldeia, e Aeya estava indo para onde quer que fosse, deixando Koga sozinho em casa com Yuna e as duas outras garotas malucas. Logo após todos partirem, Nanko recebeu uma ligação do trabalho e implorou a Koga e aos outros para ajudá-la novamente, o que o irritou por ela estar atrasada de novo, mas ela prometeu levá-los para umas férias luxuosas. Depois de concluir o projeto, eles foram para uma casa de praia no Havaí para comemorar o fato de ela ter terminado o trabalho a tempo pela primeira vez na vida. Enquanto relaxavam na praia, Koga começou a ficar travesso com as meninas em nome da massagem, e quando chegou a vez de Yuna, ele acidentalmente escorregou a mão em um lugar onde definitivamente não deveria ter ido, fazendo o rosto dela ficar vermelho de todas as cores. Então ela o lançou para o céu como um foguete humano novamente. Mas enquanto voava pelo ar, ele avistou uma senhora misteriosa e fantasmagórica parada em um penhasco, parecendo toda dramática e triste. De volta à casa de férias, Nanko começou a contar a Koga sobre a lenda por trás do fantasma que ele viu, o que chamou sua atenção imediatamente. Ela contou tudo sobre essa trágica história de amor de muito tempo atrás, envolvendo uma garota que tentou fugir com seu verdadeiro amor porque seus pais estavam tentando forçá-la a um casamento arranjado sem sentido. Os dois pombinhos planejavam se encontrar exatamente naquele penhasco, mas o rapaz nunca apareceu porque sofreu um acidente de carro e morreu a caminho de vê-la. Quando a garota percebeu o que aconteceu, ela decidiu que preferia pular no oceano e morrer com ele do que viver em um mundo sem ele. Mas mesmo agora, o fantasma dela ainda estava rondando aquele penhasco, esperando que ele aparecesse. Koga achou que isso tinha que ser o que estava mantendo a senhora presa no mundo dos vivos, e quando ele olhou para Yuna, ele percebeu que ela estava se sentindo muito triste com a história, então ele decidiu bancar o cupido e ajudar esses pombinhos mortos a finalmente se encontrarem. Eles foram diretamente para o penhasco encontrar a garota fantasma, que se apresentou como Ami. Quando perguntaram onde poderiam encontrar o namorado dela, ela apontou para o outro lado onde ele havia caído. Isso os fez se perguntar por que ela não tinha simplesmente ido até lá para encontrá-lo se sabia onde ele estava, mas ela respondeu que era um fantasma preso, então não podia deixar o penhasco mesmo que quisesse. Yuna ficou surpresa ao ouvir isso, já que, ao contrário de Ami, ela podia se movimentar como quisesse, e atribuíram isso ao fato de ela estar por perto há muito tempo. Yuna e Koga localizaram o cara, Yasuhisa, para ver se ele também estava preso em algum lugar, e ele admitiu que estava com muito medo de enfrentá-la, porque ela se transformava em um monstro completo quando ficava com raiva. Yasuhisa se sentia terrível por ser a razão pela qual sua namorada morreu e não conseguia lidar com a culpa de olhar nos olhos dela. Ao ouvir isso, Koga o avisou que ambos precisavam seguir em frente ou se transformariam em espíritos malignos se ficassem presos ali por muito tempo. O cara estava pronto para desistir e ir para casa, já que essas duas pessoas mortas pareciam não estar sérias em consertar seu relacionamento. Mas Yuna fez um discurso motivacional de outro nível que o convenceu a voltar e tentar de novo.
Então Koga elaborou um plano B e disse a Yasuhisa que ele precisava forçar a Ami a seguir em frente usando seu exorcismo de ascensão forçada antes que ela se tornasse um espírito maligno. Isso finalmente deu a Yasuhisa a coragem de enfrentar sua namorada. Mas quando ele apareceu, Ami o recebeu com uma série de socos que deixariam boxeadores profissionais com inveja, chocando os dois conselheiros de relacionamento que assistiam a todo o drama se desenrolar. Eventualmente, o casal resolveu seus problemas e ascendeu ao céu juntos de uma maneira muito amorosa, o que deixou Yuna emocionada. Enquanto isso, Koga começou a se sentir para baixo, porque ele ainda não tinha ideia do que estava mantendo Yuna presa no mundo dos vivos, mesmo depois de terem sido colegas de quarto por um ano inteiro. Ele pediu para ela contar sobre sua vida antes de morrer, mas ela disse que não conseguia se lembrar de nada do seu passado. Tudo que ela conseguia lembrar era de repente acordar na pousada uma manhã e encontrar Nakai pela primeira vez. Nakai até deu a ela o nome Yuna. Enquanto isso acontecia, Nanko e Oboro estavam curiosos sobre o que os dois estavam fazendo lá fora tão tarde da noite, mas ficaram impressionados que Yuna estava em um nível completamente diferente de outros fantasmas que eles já tinham visto, e acharam que ela devia ter sido uma médium espiritual incrivelmente poderosa quando estava viva. Yuna finalmente disse a Koga que estava verdadeiramente feliz com todos os amigos que tinha feito na pousada e se perguntou que outros arrependimentos persistentes poderia ter, deixando Koga sem palavras. Na manhã seguinte, o cara acordou de um pesadelo em que tentava salvar Yuna de ser enviada para o fogo, mas percebeu que apenas agarrou seu enredo novamente, deixando-o para seu destino habitual. Mais tarde, ambos estavam brincando lá fora, e Koga estava determinado a impedi-la de se tornar má e ficar ao seu lado até quando ela finalmente ascendesse ao céu. Se gostou desse resumo, aperte o botão curtir e comente SUS na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de ação e enredo. Se quiser outro resumo de anime como este, assista a este vídeo aqui mesmo.